Bom dia a todos. Eu sou o Diniz, diretor de comercialização da Auren de Energia, e é com imenso prazer que a gente dá abertura a mais um evento nosso da Auren. Hoje, estamos com a Auren Tendências, onde nós vamos trazer perspectivas do setor de energia elétrica, baseado em previsões atuais e futuras de climatologia e de hidrologia. E para isso, a gente conta com dois especialistas do nosso time, o Bruno Noronha, nosso gerente executivo de planejamento energético, e a Carol, que é uma especialista do nosso time também em meteorologia. Sejam muito bem-vindos e bom dia a vocês. Bom dia, obrigada. Bom dia, bem-vindo a todo mundo aqui à nossa segunda edição do Auren Tendências. Isso aí. A gente já está ao vivo hoje aqui para todo o Brasil e nesse momento mais de 200 pessoas já estão nos acompanhando para entender um pouco melhor de como todo o fator climático vai impactar não só na nossa rotina, nos nossos produtos e para os nossos clientes. Durante a apresentação, está disponibilizado para vocês um espaço do chat onde vocês podem nos enviar perguntas que no final nós teremos uns 15 minutos para um bate-papo, onde nós três aqui estaremos à disposição para esclarecer. Posto isso, vamos iniciar aqui com o nosso conteúdo e uma boa live para todos vocês. Carol, contigo. Olá, pessoal, tudo bem? Então, começando aqui, a gente vai tratar um pouco, como o Diniz comentou, da retrospectiva até outubro e também a gente vai dar um panorama de mercado e das projeções aí para o próximo ano. Bom, então, só para recapitular um pouco o que a gente já trouxe na live anterior, a gente tem aqui dois mapas que são sobre o primeiro trimestre e também a gente tem dois à direita que são sobre o segundo trimestre. Basicamente, o que a gente observou com relação à precipitação no início desse ano, foram anomalias negativas de precipitação, principalmente no norte, na região mais a oeste do país. E na região leste a gente teve bastante precipitação, então o sudeste, a região nordeste em si, receberam bastante chuva, mas ainda assim a gente teve ali temperaturas um pouco mais altas com relação à média, tá? De abril em diante, de abril até junho ali, a gente teve uma concentração maior dos sistemas frontais mais ao sul. Então a gente vê que principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, tiveram temperaturas mais elevadas. Bom, quando a gente vai para o segundo semestre, então o que a gente já observou ali entre julho e setembro, a gente teve temperaturas muito elevadas, já é um período que a gente observa um tempo mais seco, mas a gente teve um avanço menor de sistemas frontais. Então a gente vê que a região sul, que normalmente receberia um pouco mais de precipitação e até mesmo a presença desses sistemas, a gente teve menos frentes frias e por isso temperaturas muito mais elevadas, que mais para frente a gente vê que refletiram também no perfil de carga. E em outubro, na verdade, desde o fim de setembro, mas principalmente em outubro, a gente começou a observar um pouco mais de frequência de sistemas frontais. Então, a gente vê ali, que em outubro a gente também teve essa precipitação um pouco mais intensa, e aí a gente teve temperaturas um pouco mais amenas nesse último mês, tá? Então, quando a gente observa o acompanhamento da ENA, nesse gráfico da esquerda, basicamente ele traz essa relação que a gente tem, que é da vazão, como ela reflete na geração de energia hidrelétrica, a gente tem esse gráfico que parte de 2021, então a gente observa que principalmente em 2023, se a gente for olhar esse ano, 2024, a gente teve um verão que foi atípico, com chuvas abaixo da média, então a gente vê que aquele pico, ele está bem mais baixo do que esses dois últimos anos, do que 22 e 23, mas no último mês ali, se a gente olha as duas últimas bolinhas ali, a gente vê que tem uma ascensão bem significativa com o hidrograma que reflete justamente o que eu comentei, Então a gente teve uma melhoria do avanço de sistemas frontais, algumas formações de transporte de umidade também, em direção do norte até a região sudeste. E a gente sabe também, um ponto importante, é que a ENA tem uma inércia com relação à chuva. Então, a gente vinha de um período muito seco, o solo muito seco também, e a gente demora um pouco para ver o reflexo efetivo aí com relação à ENA. Então, outubro, por conta dessa inércia com relação ao que a gente observa, a gente vê que outubro ainda teve ENAs muito baixas, a gente observa ali que o sudeste, mesmo em 60%, estava ali no quinto menor do histórico, o nordeste e o norte também, entre as piores ENAs ali, mas em novembro a gente já tem uma melhora bem expressiva com uma tendência do sudeste ficar acima da média de longo termo, tá? Então, aí a gente fala em termos de porcentagem, com relação à média histórica, mas é interessante a gente ver que já teve uma melhoria. Então, só um ponto também, só para eu falar um pouquinho, a gente começou a observar um pouco mais de chuva na região norte e isso vai começar a ser refletido mais à frente. Então,
o norte, né, pela estrutura de bacia, pela forma que as bacias são mais longas, a gente demora um pouco mais para ver efetivamente, né, uma resposta com relação à ENA também. Acho que só um negócio para comentar aqui bem rapidinho, Carol. Para quem está menos habituado ao gráfico também, na área cinza que está no gráfico que vocês enxergam é a média histórica, né? Então a gente está falando aqui de um histórico de longo prazo. Então o desvio que tem aí entre a área cinza e o pontinho é justamente um déficit que a gente enxergou hidrológico, né? Então acho que todo mundo aqui acompanhou, né, notícias de secas em várias regiões do Brasil. Região norte, essencialmente, ao longo do ano a gente viu bastante. E tem muito a ver com esse gráfico aí, essa diferença que tem dessa área cinza para a bolinha, que a Carol está comentando, é justamente um déficit hidrológico em relação ao histórico, né? Então essa recuperação agora vem bem a calhar, porque foi um ano que veio de 2 anos muito bons, que também dá para ver pelo gráfico aqui, né, no 22 e 23, anos que foram muito bons no termo de hidrologia, assim, ou seguindo a média, ou ligeiramente acima da média. E esse ano não, esse ano foi uma história muito parecida com o 2021, que a gente chamou de crise hídrica lá na época, né? Esse ano, graças ao 2022 ao 2023, isso não foi uma crise hídrica essencialmente do ponto de vista de abastecimento, racionamento de água, a gente não viu muito isso, mas foi um ano de muito déficit, e que dá para perceber por aqui, né? Então, muito bem-vinda aí a chuva de outubro e novembro para começar um novo período úmido um pouquinho mais perto das médias. Com certeza. E até falando um pouco disso que o Bruno mencionou, se a gente compara ali no gráfico, né, a gente tem a média ali de janeiro a outubro, na verdade o desvio, né, de janeiro a outubro dos anos anteriores. A gente vê que em 2021 a gente teve uma queda, né, uma redução da ENA de 23 gigas. Esse ano a gente está em praticamente 21 gigas, mas a gente veio de 2 anos que a gente teve um desvio aí que foi positivo, que em setembro, outubro a gente já estava tendo uma resposta mais efetiva com relação à precipitação. Bom, e aí partindo agora para a energia armazenada, né, basicamente o que a gente tem de reservatório no país, nesse gráfico a gente tem informações desde 2011, e aí a gente vê, né, que em 2017 a gente teve uma baixa dos reservatórios, e aí como a gente comentou, 2021 a gente teve que ter medidas um pouco mais drásticas com relação a isso, então a gente tem, né, uma comparação uma operação que foi diferenciada pelo operador nacional, que visou aí o replecionamento dos reservatórios, ou seja, a recuperação dos reservatórios. Então a gente vê que ali no meio do ano, né, de 2021, a gente chegou a 24%, a gente teve anos muito bons com relação à precipitação, mas a gente também teve uma mudança na operação, né, um favorecimento de geração térmica, algumas medidas que refletem até hoje, que conseguiram recuperar o reservatório. Então, assim, apesar da gente ter tido um ano muito ruim, o nosso reservatório ele não caiu tanto como em 2021, porque a gente já tem essas medidas herdadas, né, daquele período crítico. Bom, e aí, só para finalizar um pouquinho a minha parte desse começo, falar um pouquinho da carga, né, e do consumo de energia de maneira geral. Uma coisa interessante que eu comentei lá no início, né, que tanto a parte econômica, mas também a temperatura do ar acaba refletindo no comportamento de carga. Então, se a gente for comparar, né, o agosto desse ano teve um comportamento parecido com o setembro do ano passado. A gente tem tido ondas de calor desde meados de agosto. Essas ondas de calor favoreceram tanto a evaporação, né, deixar o solo mais seco, como também o aumento do consumo por conta do uso de ar-condicionado, entre outras coisas. Então, a gente observa, né, uma carga bem elevada nesse ano. A gente tende a continuar em patamares altos, mas se a gente comparar, né, o nosso novembro e o nosso dezembro, tende a ser um pouquinho menor, assim, do que foi no ano passado, tá? Na verdade, fica bem lindo. Na verdade, fica de lado, a gente teve algumas correções, né? Essa semana ontem, na verdade, saiu a revisão de carga, que ela já veio um pouquinho mais baixa e está associado com esse padrão de precipitação em si. Então, a gente tem tido essas ondas de convergência, elas favorecem com uma queda de temperatura um pouco mais efetiva, né? E por isso a gente teve uma redução até com relação ao que está aí no slide, tá? E aí, quando a gente compara 24 com 23 na média ano, né? A gente for comparar toda a curva desse ano praticamente está bem acima do ano passado, e isso aí, né, indica aí a gente está superando em praticamente 5 gigas com relação ao que foi ano passado. E aí, quando a gente vai para carga anual, né, a média anual, juntando o que a gente tem previsto para o último bimestre, a gente fica ali próximo aos 4 gigas de diferença, tá? Achei que é legal comentar também, porque dá para ver pelo gráfico de baixo que teve um crescimento muito grande da carga em setembro a dezembro.
se a gente puxar um pouco na memória, foram aquelas ondas de calor, como você falou, né, muito, muito pesadas. Então a gente vai enxergar nesse final de ano um crescimento relativo menor, mas é porque a base do ano passado foi muito alta, assim, foi um Muito crescimento alta. muito grande de fim de ano. Justamente por causa de refrigeração, né? Então isso impactou o comércio, residência, indústria, todos os segmentos foram fortemente impactados por isso. Então não quer dizer que a gente está desacelerando o crescimento da carga, na verdade a manutenção da carga nesses patamares do fim de ano já é um crescimento abrupto dos últimos anos. Só de manter isso já significa que a gente está num novo patamar de consumo, né? Então, isso se refletiu para o ano inteiro agora, no 24, né? Ele começou em setembro do ano passado, subiu e permaneceu super alto aí o ano inteiro. Muito a ver aí com o clima, mas a ver também, em boa medida, com a atividade econômica, né? A gente teve surpresas positivas na mensuração de PIB e tudo mais, isso reflete, em boa medida, ali no consumo industrial. Então, foi um ano de bastante crescimento, né? Falar de 6% de crescimento, aí, de 5 a 6% de crescimento no ano, por 2 anos seguidos, é algo bem expressivo que a gente não via há algum tempo. Exato. E isso foi muito visível depois, né, daquele período da pandemia. Então, 21 também, embora a gente tenha tido um depressionamento bem intenso, foi um ano que a gente ainda estava naquela retomada de atividades, a gente estava vindo ainda de toda aquela incerteza. Então, esse ano, se a gente for pensar, né, nessa configuração hidrológica, ela poderia ser um pouco mais crítica do que foi naquele ano, mas a gente já tinha algumas medidas do operador para evitar que isso acontecesse. Deixa eu passar para você. Para a gente fechar aqui a parte de realizados, por mais que aqui já tenha uma partezinha do projetado também, mas aqui a gente quis abordar um pouco da mudança da matriz, né? A gente aborda bastante hidrologia, que querendo ou não, e vai ser durante muito tempo o nosso tema mais relevante aqui, porque a gente tem uma forte dependência da fonte hidrelétrica, dá para ver aqui pelo gráfico, né? Mas que isso mudou bastante ao longo dos últimos anos. A gente vem agregando outras fontes, outra complexidade para a operação, mas a hidrologia, a chuva, sempre vai ter um papel muito importante na matriz energética brasileira. O que a gente vê é essa mudança de matriz ao longo do tempo, e é importante a gente abordar isso aqui, porque isso reflete em preço e tudo mais, que a gente vai comentar durante a nossa apresentação, mas isso passa por um investimento muito grande, principalmente nas fontes renováveis. Aí. Então, basicamente, solar nas duas formas, seja ela centralizada, seja ela distribuída aí ao longo dos telhados das casas, né? Então, no gráfico da esquerda mostra um crescimento muito grande da GD. Ela já é muito relevante, ela é basicamente o dobro da centralizada em capacidade, então isso é bem impressionante, para mim pelo menos é super impressionante a gente pensar que se somar os painéis solares em cima das casas é o dobro do que a gente tem nessas grandes usinas de solares centralizados. E a eólica que foi a primeira, né? O primeiro investimento renovável do Brasil ali desde 2012, 13, já tendo um papel importante, mas foi crescendo bastante ao longo dos últimos anos, atingindo aí um patamar bem considerável de geração. E aí no gráfico da direita, aqui na esquerda é potência instalada, é tudo que a gente tem disponível, né? Na direita é o que de fato gerou energia para atender essas demandas dos últimos 3 anos, aí 2 anos. Né? E dá para ver um crescimento impressionante, para mim é impressionante também da eólica, né? A eólica nesse mesmo período do ano passado estava gerando ali algo em torno de 12 a 13 GB, a gente está falando agora de 15, 16 GB no período de safra de ventos, né? É bastante coisa, assim, é muito relevante para o sistema. Então a gente falou ali de um crescimento aqui, até voltando no slide anterior, né, de mais ou menos 4 GB, só a eólica mais a solar cresceu mais do que isso ao longo desse último 1 ano. Né? Então toda nova carga poderia ser atendida, por óbvio, né, tem diferença ali dos horários, a gente bem sabe, né, a solar gera no horário específico e tudo mais, mas esse crescimento já entregou bastante energia e nos ajuda a manter reservatórios. É diferente do que a gente vivia anteriormente, em que a gente dependia essencialmente da chuva. O que a Carol falou, né? Outros mecanismos que hoje o operador tem para manter os reservatórios mais altos. Então, tem mais eólica, tem mais solar. O parque térmico que vai ser renovado, vai sendo renovado ao longo dos próximos anos, também vai ajudar. Então, é importante a gente observar isso aqui. E um reflexo disso aqui, a gente vai falar agora mesmo, observando a área cinza, é uma das coisas mais importantes para a formação de preço, que é a necessidade de despacho termoelétrico. Então, quando a gente compara ali com 23, a gente passou o ano aí gerando menos de 10 GB quase todos os meses, quase todos os meses em operação termoelétrica. Esse ano a gente teve um crescimento muito grande, isso reflete diretamente no preço. E essas idas e vindas da geração termoelétrica com relação à expectativa ou não de hidrologia é o que está
reflete justamente no tal do PLD, né? Que é o preço que todo mundo que está no mercado, seja consumidor, seja gerador, seja os comercializadores, estão com esse risco aí quando se fala em consumo ou produção de energia. E aí, esse aqui é interessante, né? Porque a gente quis trazer aqui esse histórico desses 3 anos que a gente passa desde lá da crise hídrica, em 2021, e a Carol comentou, né? Então a gente teve aquela subida de preços lá, que ficou durante um bom tempo em preços super elevados, e aí veio a chuva de 21 para 22, começou a recuperar reservatório e o preço foi para os mínimos, né? E até a gente falou na última live de tendências, que a gente se acostumou durante muito tempo com esse piso regulatório, que é esse preço aí no entorno de R$60. Mas e aí veio, né, o outubro, desde ali de agosto, desde agosto, quando começou a ter uma tendência de um déficit hidrológico mais pesado, já tinha passado o período úmido e a gente não tinha tido grande nível de precipitação, e atingiu patamares elevados aqui. Então veio ali o outubro batendo quase R$500, né, 480, remontando os preços quase lá da crise hídrica. Um recado importante disso aqui por mais que tenham as outras fontes, com essa dependência que a gente tem da fonte hidrelétrica associada a um parque termoelétrico dá para dizer que é um parque termoelétrico caro, caro para momentos, né? Depende muito do momento, assim, mas atinge patamares de preço de forma alta muito, muito rapidamente. Então, para quem está no mercado, os clientes que estão aqui, os consumidores, é bom ficar muito atento, porque esse tipo de volatilidade no nosso setor ele acontece bastante. Não se prendam aí ao histórico dos últimos 2 anos e meio, antes do outubro, porque isso não é uma realidade que a gente vai viver, assim. Então, depende demais, e a gente sabe muito bem o quão errático é a climatologia, né? A gente vai, e pode ter a melhor previsão que seja, os modelos são cada vez melhorados por todos os fornecedores de modelos, mas é errático, né? A mudança climática está aí, a gente tem padrões diferentes de precipitação, então esse é o tipo de coisa que acontece no setor, é um risco para sempre ficar atento. E aí, com a volta da chuva, aconteceu, aí lá vai o preço de novo e volta para baixo. Então, isso depende demais desses fatores que a gente está comentando aqui. É bom ficar super atento e entender que a volatilidade é normal e vai acontecer cada vez mais, dada a dificuldade que é encarar uma matriz muito mais diversificada. Ela é ótima pelo lado de suprimento e do jeito que está sendo montada e foi montada ao longo dos anos, é uma matriz excelente, mas ela traz volatilidade, Então, você tem volatilidade da chuva, volatilidade do vento, o sol ali, que depende também, de certa forma, disso. Então, é um ponto de ficar atento na evolução da matriz, que isso traz uma complexidade operativa e de preços, inclusive. Então. E aí, dando mais um passo em preço, a gente quis trazer aqui o setembro e outubro. Acho que a maioria de vocês sabe bem, os preços no Brasil eles são formados de granularidade horária, né? Então, não é que a gente tem um preço para semana, um preço por mês, não, a gente tem um preço por hora. E aqui ela é totalmente impactada por aquela matriz que eu comentei, né? A gente quis trazer os 2 meses para mostrar isso. A gente trouxe aqui 2 submercados, Sudeste e Nordeste. O Brasil é dividido em regiões elétricas aqui para fins de preço. Então, a gente tem o Sudeste e Centro-Oeste como uma, Norte, Nordeste e Sul. A gente trouxe aqui o Sudeste e Nordeste porque Norte e Sul ficam muito parecidos com o Sudeste nessa época do ano. Mas aqui o que a gente quer mostrar para vocês é que tem uma volatilidade também horária, né? Tem uma volatilidade enorme horária. Então, quando a gente observa o gráfico do Nordeste, que é esse azul claro que está para vocês aí, lá é onde está a maior parte da oferta solar e eólica. Como tem muita oferta solar e eólica lá, principalmente a solar, né, se concentra ali no horário da solar, mais eólica naquele momento ali, o preço reflete isso também. Então, há uma sobreoferta ali de Norte e Nordeste e há uma limitação do quanto o Nordeste consegue mandar para o Sudeste para atender o consumo do Sudeste. Isso faz com que, como vários outros mercados, né, se você tem uma sobreoferta, você tem um preço mais baixo naquele momento. Né? Então, dá para ver certinho aqui, né, pelo gráfico azul claro, nos momentos do sol, não dá para ver as horas porque a gente plotou o dia, mas todos esses vales são horários de meio do dia. A gente está falando de alguma coisa entre 10, 9 da manhã até meio-dia, 1 da tarde, que é onde o preço no Nordeste vai muito para baixo. A escala não ajuda, mas no Sudeste isso também é verdade, porque a gente vê essas pequenas oscilações e elas coincidem com preços horários também mais baratos nesse dia. Então tem muito a ver com o crescimento da solar, e é aqui que a gente fala, né? Volatilidade é comum do mercado.
é importante ter uma estratégia de contratação com base nisso, com base no consumo, para você ter uma estratégia adequada para o seu negócio, né? Cada um vai ter um viés aí de risco, mas isso aqui sempre precisa ter em mente porque é uma realidade e vai ser. A gente vai continuar crescendo em fontes intermitentes renováveis, então isso tem reflexo diretamente em preço e a gente viu isso de forma muito evidente aí em setembro, outubro e continua agora. Por mais que os preços estejam mais baixos, a volatilidade horária continua sendo uma realidade para a gente. Vai lá, Carol, assume a partir de novo. Bom, então agora falando um pouquinho de projeção, o que a gente tem agora, né, como a gente pensa em premissa oceânica, tem toda uma complexidade, né, como o Bruno comentou, toda uma incerteza relacionada à meteorologia em si. Partindo da condição atual, que é esse mapinha aí da esquerda, a gente tem a região do Oceano Pacífico um pouco mais resfriado. No mapinha do meio, a gente vê que essa tendência continua, né, um viés um pouco mais frio. Basicamente, a gente tinha uma perspectiva de formação de laninha fraca, agora a gente vê que os modelos estão demorando um pouco para mostrar isso, a gente precisa ter algumas regrinhas, né, que a gente precisa seguir para ter uma formação, uma caracterização realmente de laninha, mas basicamente a gente tem um Pacífico que vai estar resfriado e a gente acaba tendo uma atmosfera de todo o planeta que responde, né, já que o Pacífico ele ocupa grande parte da superfície terrestre. E ali também a gente destacou o Atlântico, né, então a gente tem duas caixinhas no Atlântico, uma mais próxima à costa sudeste-sul ali do país, como também a gente tem da região do hemisfério norte. Então, basicamente, quando esse aquecimento anômalo aí do hemisfério norte, ele tende a atrair um pouco mais os sistemas de convergência, tirando, por exemplo, da região do Nordeste e tudo mais, atraindo para fora, né, do país, ao mesmo tempo que a gente tem a costa mais ao sul do país, ao sul do Brasil ali, com uma dinâmica um pouco maior, de ter muita energia para a formação de sistemas frontais, até mesmo de atração, né, para a gente ter essa configuração de zonas de convergência. Então, a gente tem essas duas separações aí que acabam refletindo no mapa que a gente tem na direita. Basicamente, um viés bem pequeno, né, que a gente está observando no Pacífico, não deve ter uma interação tão forte, uma influência tão forte sobre o nosso clima aqui, né? Então, sobre toda essa previsão climática para os próximos 3 meses. Então, a laninha efetivamente deve trazer pouco resultado. Geralmente, na primavera, ela é um pouco mais ativa, ela é um pouco mais significativa, né, para o padrão de precipitação, porque ela influencia muito a região norte do país. Então, até mesmo essas chuvas que a gente observou já começando ali no setembro e tal, respondem um pouco a esse viés mais frio, né? Mas a gente vê que um destaque que a gente traz é para o Atlântico por conta dessa anomalia negativa de precipitação. Então, esse tom mais marronzinho aí que a gente vê no mapa da direita é associado com essa questão aí da região Nordeste. Então, a gente tem uma zona, né, de convergência intertropical que tende a ser puxada mais para cima, que para a chuva é desfavorável, mas talvez ali para uma geração eólica na parte mais ao norte, né, Rio Grande do Norte, Ceará, ela tende a ser um pouco mais benéfica. E a gente vê que tem toda uma manchinha assim, de umidade que vai do norte até o sul de Minas, principalmente. Então, a gente sabe que a região ali do sul de Minas, oeste de Minas e região de Goiás são muito relevantes em termos de reservatório. Então, a gente tem ali uma grande quantidade de usinas, a relevância, né, em termos de energia é muito grande, e a gente vê que tem uma boa expectativa aí com relação a esse cenário, tá? Partindo agora para o próximo slide, dado esse cenário que a gente vê ao longo dos próximos meses, a condição que a gente tem atual também, e que eu comentei, né, com relação à própria precipitação em si, a gente tem uma tendência aí de elevação das zonas no Sudeste, Nordeste e Norte, né, que são os submercados que entram agora no período úmido deles. Então, a gente está com uma expectativa, né, do novembro e dezembro ali próximo, até mesmo pode ser que ultrapasse ali a MLT, né, na região Sudeste. Como eu comentei, o formato das usinas, né, toda a extensão que a gente tem no Nordeste e no Norte faz com que isso demore um pouco mais, mas de qualquer maneira, a gente tem uma expectativa de elevação em termos de giga, mas também em termos de porcentagem, né, a gente começa a ver com cada vez mais frequência essas zonas de convergência, e aí as bacias do Norte acabam sendo muito beneficiadas, do Sudeste também, assim como pode ter algumas chuvas, né, alguns sistemas que se desloquem e atuem muito mais no Norte de Minas. E aí, né, a gente acaba influenciando a cabeceira do São Francisco, que é o que contribui aí com a energia, né, com a ENA da região Nordeste.
E aí, Bruno, para você falar Vamos de lá. preço. Aí pegando aqui um pouco do que a Carol comentou, a gente traz os cenários mais atuais aqui da nossa visão interna de preços. E a gente já aponta essa queda aí do novembro, por óbvio, né? Tem acontecido. E a gente trouxe aqui 3 cenários. Cenários que tem tudo a ver com o que a Carol comentou. Então, é exatamente quando ela fala da ENA, que ela é uma premissa importante do que a gente enxerga aqui para o novembro e dezembro. E aí, o que a história de preços nos conta aqui, nos mostra, é de um caminhar aí, pelo menos entre novembro e dezembro, principalmente agora dezembro, né? Novembro a gente já está realizando, já tem alguns dias realizados, então a gente já vê esse patamar aí abaixo de R$100 bem firme para o mês. A gente vê um dezembro a preços baixos, por óbvio, é o que a gente comentou, né? Podem ter mudanças hidrológicas de cenário, mas no curto prazo a gente começa a ter mais observação de fato do que está acontecendo. Então a gente vê o dezembro também mais baixo, podendo voltar a mínimos aqui, mas isso não quer dizer que janeiro, fevereiro também vai a mínimos, a gente precisa seguir a história da hidrologia. Para quem esteve com a gente aqui no Aura em Tendências número 1, aí, né, a gente falava de uma possibilidade de, num cenário úmido, um regresso de preço de fato. Então, cada cenário aqui tem sua particularidade, então é importante acompanhar aí como vai ser a chuva, e para além de como vai ser a chuva, como se comportam aqueles indicadores ali de ENA, de armazenamento, porque isso vai dizer, assim, por vezes a gente já teve, né, chuvas que caíram num lugar que não gerou armazenamento e aí não ajudou muito, não favoreceu para fins de preço o setor elétrico em si. Então é bem importante observar a qualidade da chuva para fins de geração de energia, e é isso que a gente vai ter que acompanhar aí ao longo desse período úmido, que deve ir aí até abril do ano que vem. E vamos observar com bastante importância o norte, né, Carol? Porque Sim. o norte ele é muito importante no suprimento energético ali, principalmente a partir do começo do ano que vem. Então, todos aqui conhecem, né, a usina de Belo Monte, por exemplo, uma das mais importantes aí de suprimento no começo do ano. Então, essa hidrologia do norte precisa ser favorecida para que a gente tenha essa oferta ao longo do ano que vem. Então, a gente quis trazer primeiro a foto do 24, no próximo ano a gente fala um pouquinho mais do 25, né? Isso reflexo no armazenamento, a gente estanca agora em novembro esse deplecionamento, que é a queda, que é o uso da água, né? Então usar mais do que repor. Então a gente para agora em novembro, atingiu meio que o mínimo agora, a gente entende que atingiu o mínimo, e a gente está num ponto de inflexão. Por óbvio não vai atingir aquele 64% que a gente enxergou no final do ano passado. É um número muito expressivo, dava para ver por aquele gráfico que a gente apresentou no início da apresentação, que mostrava um comportamento de reservatório muito mais elevado do que o histórico recente. Então a gente não chega lá, mas a gente chega a níveis aí, dependendo do período de chuvas aí, chegando num período agora de dezembro, tendo chuvas frequentes, pode ser que a gente atinja aí algo próximo aos 50% ali, né? A gente indicando perto de 47%, o que é um reservatório bom para a gente partir aí o nosso janeiro, fevereiro, que ainda tem chuva a chegar, para ter uma boa recuperação ao longo do ano, tá? E é interessante ressaltar que essa semana a gente já voltou a ter um pouco de replecionamento no Sudeste. Então a gente vinha numa queda contínua até a semana passada, se não me engano, e essa semana a gente já começou, a gente atingiu ali os 43, mas a gente já voltou a ter uma leve elevação aí do reservatório. É uma notícia importante, porque dificilmente, assim, tem essa inércia, né, do reservatório, então, dificilmente ele fica dando solavanco de sobe, desce. Então, Sim. entra agora, a chuva que atingiu algumas cabeceiras de alguns rios vão chegando nos reservatórios, a gente vai observando essa grandeza aqui agora subindo. Vamos ver o ritmo que a gente vai ter nisso aqui, vai ser importante para o 2025 ali, então, esse também é um indicador muito importante de se observar aí ao longo do período úmido, tá? E aí, eu falei do 25, aí a gente começa a falar aqui do médio e longo prazo, porque para vocês um fator muito importante é o preço futuro, né? Em geral, a gente não tende a ficar muito exposto ao preço, ao PLD, que a gente comentou. O PLD, no fim, é o preço spot final, ali, já é a chegada. Ficar exposto a ele, você está exposto totalmente à volatilidade do curtíssimo prazo. Então, para uma estratégia de contratação, é importante observar os preços do mercado, né? Então a gente trouxe aqui a evolução desde o final do ano passado dos produtos de novembro, dezembro e até 2028. Por óbvio, a volatilidade tá muito concentrada no curto prazo, por mais que o longo prazo mexa, o curto prazo, e aqui eu estou falando de curto prazo, um ano à frente aí, é onde está a maior volatilidade de preços. E dá para ver uma diferença gritante aí, né, do que estava em setembro.
Setembro foi a nossa última live, né? Foi setembro? Foi. Então, setembro estava com aquela curva ali super alta, né? Então a gente estava com um preço mega estressado, era um reflexo daquele momento da hidrologia, de uma perspectiva que ainda não se sabia o que ia acontecer ali dentro da entrada do período úmido. E aí, tal qual o PLD, aqui tem uma correlação direta com o que acontece no curto prazo, a gente teve aí um decréscimo de preços super importante. Isso principalmente aí até 1 ano, 2 anos à frente, né? Dá para ver ali o 25, né? Saindo de uma ordem acima de R$200, voltando para perto de 140. E aí, o gráfico da direita, a gente quis mostrar exatamente essa correlação, o quão é importante observar a hidrologia. A gente trouxe alguns destaques para além de hidrologia, para também trazer outros insumos que são importantes de serem observados, que formam preço também. Mas o gráfico da direita mostra a ENA, que é essa grandeza que a gente está falando quase que a apresentação inteira aqui dela, né? E o comportamento de preços do 2025, do ano de 2025, né? Num produto flat, aí, média de mercado. Então, assim que a ENA reagiu e embicou de vez, assim, e dá para ver nesse último quadrinho, aí, os últimos 20 dias, 30 dias, começou o preço a cair muito rapidamente. Né? Então, tanto com a perspectiva quanto com a realização, de fato, da ENA. Né? Então, o preço de 2025, como eu tinha falado, tinha passado dos 200, chegou a bater ali 230 no meados, final de setembro. Isso rapidamente voltou para esse patamar de 130. Então, é importantíssimo, a gente quis trazer esse gráfico, ele é importantíssimo de se observar esse comportamento da ENA. E é o comportamento da ENA, de novo, na realização e na perspectiva. O mercado reage muito à perspectiva também. Exato. E da mesma forma, se essa ENA tivesse frustrado, caísse uma chuva e não tivesse formado ENA, também a gente teria reflexo ao contrário no preço, ele subiria. Então, perspectiva e realização são importantes nessa grandeza. E a gente só trouxe alguns pontos importantes que aconteceram, porque durante aquele momento de incertezas ali, de vai vir o período úmido mais forte, não vai, quando começa, né? Que vem, ele sempre vem, né? Mas vai ser outubro, vai ser novembro, o que vai acontecer? Tiveram alguns acontecimentos específicos também que tem a ver com o modelo de formação de preço, que são adições ou retiradas de usinas termoelétricas. No fim, se você tira ou insere nova oferta ali, né? Isso reflete no preço, porque o modelo matemático ele enxerga uma maior ou menor disponibilidade térmica para fazer frente àquela demanda. Então, a gente teve ali, desde o final de agosto até agora, até o comecinho de outubro, vários acontecimentos. Então, a gente trouxe aqui esses exemplos. Então, por exemplo, ali no começo do setembro, teve uma retirada grande de disponibilidade termoelétrica com contratos que terminavam, com usinas que não tinham preço declarado. E isso fez uma reação grande de mercado, porque no fim sumiu aquela oferta. Sim. Sumiu assim, né, no papel, né? Sumiu no modelo, né? Sim, é interessante ressaltar que quando a gente está num período mais crítico, assim, hidrológico, como aumenta a nossa dependência também de uma fonte mais fixa, né, que seria a termoelétrica, a gente tem uma reação muito expressiva do preço. Então, quando a gente simulou ali, né, a primeira retirada de disponibilidade dava um impacto de R$50. No segundo evento, que foi o que você comentou agora, dava ali um impacto mais ou menos de 30, mas a gente vê que o mercado ele reagiu até acima desses patamares, né, em alguns momentos. Então, o mercado também ele é muito mais reativo do que os próprios modelos de preço, né? E aí a mesma coisa, agora aconteceu ao contrário, né? Uma termoelétrica que era para entrar lá em 2026, houve antecipação. Essa é uma termoelétrica que também, para fins de consumidor, ela gera um novo encargo, isso é importante de saber também. Então, é encargo de reserva de capacidade, isso é um leilão específico que foi feito há pouco tempo, mas essa é uma usina que já estava pronta. Então, ela conseguiu antecipar justamente pela necessidade de atendimento que o ONS enxergou e conseguiu fazer essa antecipação de 26 para 24. Isso mexeu no preço também, porque você tem uma oferta que não era esperada, que foi antecipada. Então, olhar para o balanço energético como um todo, a gente falou muito das eólicas e solares no começo, falamos da hidrelétrica, aqui a gente deu um toque na térmica também. É importante, porque isso vai fazer com que a gente entenda aí o percurso que o preço toma ao longo do tempo. E acho que aqui a gente chega ao final, né? A gente conseguimos guardar aqui nossos 20 minutos mais ou menos para a gente conseguir conversar com vocês. E a gente está aberto aqui às perguntas, né, Diniz? Isso aí. Muito bom, muito obrigado pelo conteúdo, super rico, material muito bom. E já tem algumas perguntas que estão chegando aqui, eu vou tentar colocar numa ordem, né, uma ordem parecida do que a gente apresentou aqui no conteúdo. A primeira pergunta, acho que mais direcional para você, Carol, a gente falou bastante de temperatura, de laninha, tem alguma, e a gente está vendo, né, principalmente para quem está aqui em São Paulo, hoje um dia um pouco atípico, né? Você comentou
que a carga reduziu bastante a previsão, não só para essa semana, mas para a próxima também. Acho que muito direcionado com temperatura. Né? Para a segunda quinzena de novembro, hoje aqui em São Paulo, pelo menos, é um dia frio. Tem alguma expectativa de novas ondas de calor? O que a gente tem de previsão para ondas de calor para os próximos meses? Bom, o que a gente tem observado, assim, principalmente numa escala maior, né, quando a gente fala em termos de oceano, como eu mostrei, ou algumas outras oscilações, os mecanismos atmosféricos, a gente não tem um indicativo que a gente tinha, por exemplo, nos anos anteriores. A gente teve anos anteriores que a gente tinha uma presença de El Niño, que ele ajuda também a desviar essa chuva que a gente tem observado aqui, normalmente a gente estava observando mais ao sul do país, estava associada a essa condição do Pacífico. Então, assim, o que a gente tem previsto até o fim desse mês é uma nova formação de zona de convergência, que talvez seja umas arcas, né, como alguns veículos já falam. E assim, a expectativa para dezembro é que tenha continuidade desse padrão, porque a gente já vem observando em altos níveis da atmosfera algumas circulações que favorecem essa chuva que acontece bem aqui na região sudeste. A gente sabe que o centro de carga é muito concentrado no sudeste e quando essa chuva está aqui, a gente tende a ter tanto uma redução de temperatura como também de carga. Então, assim, diferente dos 2 anos anteriores, a gente tem uma condição um pouco melhor para a precipitação em si. Legal. Uma outra pergunta que chegou aqui é relacionada com a carga, né? A gente mostrou e discutiu bastante o comparativo de carga de 23 para esse ano também. E a carga é muito impactada pela temperatura e principalmente o residencial e o industrial crescendo bastante. A dúvida que surgiu é por que o comercial, o setor, né, o segmento comercial, ele não reagiu tanto na carga como o industrial e o residencial. Eu posso falar um pouquinho desse aí, né? A gente comentou durante a apresentação que uma parte, e uma boa parte que veio desde o final do ano passado e seguiu para esse ano, teve a ver com altas temperaturas, teve a ver com refrigeração. E, em geral, o comércio ele já era equipado de refrigeração, né? Então, eu vou isolar o industrial, a gente fala dele depois, mas o residencial teve uma corrida mesmo, né, por refrigeração. A gente até conversava com pessoas da indústria e via isso, assim, uma falta de equipamento de ar-condicionado, tanta demanda daquele equipamento foi tida a partir de mais ou menos agosto, setembro do ano passado. Então, a carga residencial ela foi primeiro a mais afetada, muito a ver com refrigeração, e seja aqui eu falando do ar-condicionado, mas seja a temperatura da geladeira, que todo mundo teve que botar um estágio acima porque não estava gelando o que estava em casa, né? Então, esse foi o primeiro passo aí, né? O comercial, ele foi menos afetado nesse sentido, ele já tinha, você pega o grande shopping centers, ele já tem toda uma estrutura de refrigeração. Então, o crescimento, ele acaba sendo, por mais que seja, tem que aumentar ali, né? Você tem que reduzir a temperatura, aumenta o consumo, mas é um aumento meio que em cima de uma capacidade que já existe, né? No residencial não, era uma nova capacidade. Não tinha o ar-condicionado, passou a ter, né? De forma mais espalhada. E o industrial, ele responde à temperatura, mas ele responde muito mais à atividade econômica. E não para mim não é tão verdade dizer que foi um crescimento pequeno, é só assim, a base é muito maior, a gente tem menos efeito de temperatura. Sim. Se a gente pegar dos últimos anos, e pode até ser um ponto que a gente aborda na próxima, o crescimento dos últimos 2 anos foi considerável da carga industrial. Então, não é o mesmo patamar, mas acho que tem muito a ver com isso, com a forma como cada carga se comporta de cada uma dessas classes. E por isso que a gente vê esse efeito meio diferente em cada segmento. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que é super tranquila de responder, mas somando carga, temperatura e ideologia, o que a gente pode esperar do preço para o primeiro trimestre de 25? E aí, começa? Pode começar. Vai. Assim, acertar é o complicado, né? Pra gente também, internamente, a gente tem essas discussões quase que diárias de para onde vai. Dado tudo que a gente está enxergando, assim, do que a Carol comentou, pelo menos um novembro, dezembro, ok, aí do ponto de vista de precipitação. E a Carol falou, né? Tem um ambiente bom para formações de chuvas organizadas. Assim. Então, a gente entende que há uma tendência, se não de preços no mínimos, assim, não necessariamente é isso, e aí eu cito, aí, daqui a pouco vou retomar um ponto da live anterior aqui, mas há uma tendência de preços mais baixos. Assim. A gente não enxerga grandes spikes de preço, a não ser no horário. Né? No horário isso acontece, no horário vai continuar acontecendo.
Então, a gente está falando aqui do preço de novembro mega baixo, né? Mas há 2 dias a gente teve preço batendo ali R$ 600, teve há 4 dias R$ 900. Sexta-feira, acho. Né? Então, assim, nesse horizonte curto a gente vê spikes. Então, no preço horário a gente vai ver isso acontecer. É normal que aconteça, dada a organização da matriz. Mas a gente não enxerga preços médios tão elevados para o primeiro trimestre do ano que vem, justamente por esse bom começo de período úmido e uma perspectiva boa. Mas, a partir de janeiro, e aí a gente comentou isso na última live, a gente falou sobre uma mudança de modelos, né? Os preços são formados por modelos matemáticos de otimização. E esse modelo passa por mudança a partir do dia 1º de janeiro. Óbvio que todo preço que está sendo feito a mercado, que é vendido hoje para o cliente ou entre contrapartes, quaisquer que seja, já se considera essa mudança de modelo. Mas é uma incerteza, assim, a gente estaria acompanhando o período sombra, mas é o tal do New Wave híbrido, é um modelo novo que, além de ter mudanças metodológicas, ele tem uma mudança de aversão a risco também. Então, são 2 mudanças que vêm juntas. E na nossa visão, na visão da Auren aqui, é algo que traz ainda mais volatilidade para o preço. Né? Então, vai ser muito, muito importante observar o comportamento desse novo modelo, dessa nova mudança de metodologia de desenho hidroenergético, que é o que acontece ali no novo New Wave, porque isso pode mudar. No site da CCE tem um acompanhamento ali desde final de agosto, começo de setembro, do período sombra, do New Wave híbrido. E lá a gente consegue observar o que seria o preço se o preço já estivesse sendo formado pelo New Wave híbrido. E aí, nos momentos, o que a gente observou nesse primeiro tempo, claro, não dá para assumir isso como uma verdade absoluta. A gente vai ter diferentes questões do modelo ao longo dos próximos meses. Mas pegando aí do janeiro do setembro a novembro, que é onde tem o New Wave híbrido rodado, nos momentos que o preço estava ali em agosto, setembro mais baixos, o New Wave híbrido subiu esse preço aí, cerca de 40, 50 reais ali, com spikes de preço também. Aí no outubro, que o preço já tinha subido, o preço atual, né, subiu bastante, assim. A gente pegava o New Wave híbrido, como ele já tinha uma visão diferenciada de hidrologia, ele reduziu os preços no outubro, então foi ao contrário. E aí agora, no novembro, que o preço caiu, o New Wave híbrido de novo, mais alto. Então, vai ser uma quebra de paradigma, assim, pra gente um pouquinho. Mas, assim, não muda que a hidrologia é favorável e a gente deve ver preços mais baixos. Mas é um ponto de atenção que o New Wave híbrido, não necessariamente porque é o piso de dezembro, foi pro piso de dezembro, vai pro piso de janeiro, não necessariamente porque o New Wave híbrido vai nos guardar algumas surpresas. Né? E a gente aprendeu um pouco nisso esse ano, né? Não é porque foi teto em outubro que vai ser piso, teto em dezembro, a gente está vendo exatamente o oposto. Cada vez mais devemos investir em gestão de risco, né, e inteligência setorial para tentar pegar esses insights. Carol, tem uma aqui que é mais direcionada para você. E a gente está vivendo, nessa semana, está tendo a COP29, né, em Baku, né, no Azerbaijão, onde é discutido muita coisa de mudança climática, onde os líderes mundiais eles apresentam metas, né, para os países de redução da emissão de carbono. E aí muito fala assim, né, das mudanças climáticas. Como é que está hoje? Qual que é a principal dificuldade que isso tem agregado para a gente poder prever esses eventos extremos? O que a gente tem tentado aprender e evoluir para incorporar nos modelos climáticos os extremos que estamos vivendo, né, que tipo de temperatura, de chuva onde não chove, seca onde não tem seca. Né? Então a gente viu muito esse ano, né? Uma seca no norte, que é o que era muito improvável, né? A catástrofe no sul. Como é que isso traz essa complexidade para o seu dia a dia? Sim, eu acho que tem 2 pontos que são bem importantes. Como eu comentei, os modelos meteorológicos, eles usam informação da superfície. Então, a gente, por exemplo, costuma olhar muito qual que é a cobertura que a gente tem ali. Se a gente tem vegetação, se a gente tem uma cobertura mais urbana. Porque isso interage com a atmosfera de uma maneira. Então, por exemplo, se você tem uma região mais arborizada, ela tem uma resposta em microclima, mas que isso reflete também numa região maior. E os modelos, eles captam isso. Então, quando a gente vai simular a atmosfera, a gente tem que descrever como está essa superfície. E aí eu tinha visto alguns acompanhamentos em paralelo que a gente faz, sobre a representação, por exemplo, que a gente tem da floresta amazônica. Então, a gente tem visto que a degradação dela pode trazer um erro bem expressivo para o modelo. Então, aqueles períodos de bloqueio, essa mudança, assim,
talvez até mesmo a redução de umidade que a gente observa nos últimos anos, né? Últimos anos que eu falo, os últimos 10 anos, pode ser pelo prejuízo que a gente tem na previsão por conta dessa mudança do próprio solo. Então, a gente tem todo um ciclo que a gente chama de ciclo biogeoquímico ali, que a gente precisa ter, que naturalmente aconteceria, mas a gente observa que, né, o ser humano tem alterado essa superfície. Então, a gente tenta acompanhar e os modelos sempre tentam ter um pouco mais de aprimoramento com relação a isso. Então, e também tem um aumento da resolução dos modelos. Então, quanto melhor a gente consegue, quanto maior a resolução, né, mais próximo, assim, mais detalhado a gente consegue inserir essas informações de superfície, mas também de temperatura, umidade, melhor fica a nossa representação de precipitação. Então, já tem iniciativas que são globais, né? A gente tem uma rede que, na verdade, é mundial, assim, de meteorologia. Tanto que os modelos que a gente acompanha aqui tem o modelo europeu, o modelo americano. São modelos que são calibrados para toda a superfície terrestre, de maneira geral. Mas sempre tem esforços, assim, em melhorar cada vez mais a representação, a resolução. Antes também a gente tinha um problema muito grande da representação ser muito... A calibração, né, era muito próxima com o hemisfério norte, mas... O hemisfério sul ele tem um comportamento diferente, a gente tem também a Cordilheira dos Andes, que traz uma dinâmica diferente aqui para o Brasil, né? O Brasil é muito beneficiado, na verdade, pela Cordilheira, e aí é mais são esses esforços, né, que a gente tem, que são mais acadêmicos, que vem tentando, assim, trabalhar na melhoria dos modelos. Então, assim, é constante, a gente tem a COP, mas a gente tem outras iniciativas que são dessa rede de meteorologia que buscam sempre melhorar. Então, até mesmo quando a gente compara, né, quando a gente tenta fazer calibrações aqui com relação à ENA, Machine Learning, a gente sempre esbarra com atualizações que a gente tem dos modelos meteorológicos. Então, constantemente, as universidades, né, NOAA, outros centros, assim, eles sempre estão trabalhando uma melhoria aí da representação atmosférica. Muito bom, muito obrigado. Bruninho, vamos entrar agora num capítulo, chegaram algumas perguntas, de um tema que está muito... Tem se falado muito no Brasil, é um tema mundial, né? Acho que em quase todo lugar do mundo a gente fala muito do curtailment, e é um tema que agora, né, ele veio muito forte, principalmente em 2024, na pauta do Brasil. Chegaram algumas perguntas aqui sobre o curtailment. E acho que antes de a gente começar, talvez, a responder as perguntas, eu queria que você explicasse rapidinho, para quem não sabe o que é, né, uma palavra que é difícil de escrever, difícil de pronunciar, e acho que vamos tentar ajudar quem está de casa a entender o que é o curtailment, então rapidinho. Depois, o que esperar dele para 2025, e se tem alguma previsão de alteração regulatória que possa impactar, na nossa visão, impactar os consumidores também. Tá bom. Vou tentar fazer um bate-bola de curtailment aqui. Tá bom. Acho que é o tema mais quente do setor aí, do ponto de vista de geração, consumidor, para onde vai o efeito, né? Não é um tema fácil para a gente falar aqui nos próximos minutos, né? A gente tem pouco tempo para um tema que poderia ser umas 5 lives sobre, mas dá para abordar um pouquinho, sim. Tentar traduzir o termo aí para quem tem menos contato. E até tem surgido várias notícias para quem acompanha Valor Econômico, Infomoney e tal. O pessoal tem falado bastante sobre esse tema, que basicamente tem a ver com o que a gente comentou na apresentação. Teve um tópico ali que eu abordei sobre crescimento de fontes renováveis, né, solar e eólica, e o reflexo, inclusive, lá no preço do Nordeste, que ele descolava sozinho para piso regulatório ali ao longo do dia, que eu comentei que era a sobreoferta. Eu falei, cara, isso aqui tem a ver com a sobreoferta do Nordeste. E o curtailment, ele é essencialmente uma sobreoferta que não é capaz de ser alocada na carga por motivos diversos. Então, basicamente, é uma geração que não acontece. Do mesmo jeito que já acontecia anteriormente com a fonte hidrelétrica, então momentos que tem muita água e você não tem consumo, quando vê aquele vertedouro, né, a água passando pela usina hidrelétrica, né, várias vezes, né, quando eu era mais novo, eu achava que aquele momento era o bonito, né, que estava gerando energia, ali no momento estava perdendo água, né. Então, você perde vento e sol no momento que não tem a capacidade de se usar aquela energia. Hoje a gente não tem um sistema de armazenamento assim, vasto, diferente dos reservatórios, né, que a gente tem para a fonte hidrelétrica, a gente não tem isso para eólica e solar. Então, o curtailment, a gente tem usado muito corte de geração aqui internamente para falar, né, para tirar um pouco da dificuldade de falar esse negócio, mas o corte de geração ele é o momento de uma sobreoferta, essencialmente eólica e solar, em momentos específicos ali do dia, em que não é possível alocar aquela geração. Então, se desligam usinas
Então, o operador ele decide por região elétrica, ele tem alguns critérios que ele segue, que ele vai cortando usinas e reduzindo o patamar de geração, porque no nosso sistema elétrico, assim, você não pode botar mais geração do que consumo, senão você entra em colapso, né? Então, ele vai cortando a geração de forma que aquilo seja o melhor atendimento possível à carga. Então, o curtailment é isso, é você ter um corte que não tem a ver com a sua operação especificamente da sua usina, naquele momento, naquela hora, naquele minuto, mandatado pelo ONS para manter o balanço de oferta e demanda. E esse tema ficou muito relevante esse ano porque assim, a gente já observa isso já há mais ou menos 2 anos acontecer. 2 anos e meio, mais ou menos, acontecendo. Mas esse ano ficou gritante, né? Virou, por mais que a gente tenha mais consumo, a gente apontou aqui, né, carga crescente e tudo mais, o crescimento da oferta foi fantástico, assim, né? A gente teve muita opcionalidade agora de eólica e solar. Isso tem a ver com alguns incentivos que foram dados, e a solar aqui eu estou incluindo nesse tema a GD também. Então, o balanço tem que ser enxergado como um todo. Então, a gente colocou muita GD no sistema, seja por algum subsídio, seja pela atratividade da fonte, de fato, de você ter ali, seja da pegada sustentável que tem na sua casa. Pô, eu quero ter uma fonte de geração minha aqui, bacana, solar, tô prestando um serviço também. Então, você vê a GD solar e eólica tiveram um boom nos últimos anos, assim. Então, nos últimos 3 anos foi de grandíssimo crescimento dessas fontes. E isso gerou essa sobreoferta. Então, e esse ano é o ano que calhou de ser o maior, assim. Então, a gente tem ainda mais, na nossa visão, mais um ano aí de grandes investimentos que ainda estão acontecendo para fonte solar e eólica. A GD é um capítulo à parte, a gente enxerga ela continuando crescendo, mas a eólica e solar a gente vê que começa a entrar num momento de maior dificuldade, justamente porque o pessoal começa a colocar na conta na hora de investir numa usina esse ponto. Se eu coloco minha usina, ela vai ser cortada, ela nem vai gerar o potencial dela. E aí isso para o financeiro começa a ser uma conta um pouquinho complexa. Então o que a gente enxerga é que a partir de meados do ano que vem, com essa continuidade de crescimento da carga, a gente vê não só o crescimento da carga orgânica que a gente fala, mas tem potenciais aí de nova carga, né? Então, a gente tem visto um monte de notícias, tal qual do curtailment, de vez de data center, por exemplo. Data center seria uma nova demanda, seria super bem-vinda para esse tema também, de onde você aloca aquela geração que hoje não está sendo alocada. Então, acho que a gente está atingindo os picos assim, de corte. Isso, como você falou, né, Diniz, isso acontece no mundo inteiro. Na Espanha não é diferente, na Alemanha não é diferente, na Califórnia não é diferente, no Texas também não. Então a gente observou que em vários mercados, a gente é um deles, em que teve esse crescimento das renováveis, a gente tem associado um crescimento do corte. Então ele passa a ser, em uma parte, estrutural, vai acontecer. Então não adianta fugir, falar que não vai acabar ano que vem, não vai acabar. Ele tem uma parte estrutural, mas o que a gente enxerga é uma diminuição mesmo. Então ele deve atingir, na nossa visão, um ápice entre esse ano e 2025, em que tem esse crescimento mesmo, e aí ao longo do tempo, conforme reduz o ritmo de investimento, não é que vai reduzir a zero o investimento em eólicas e solares, mas reduz o ritmo do que aconteceu nos últimos 3 anos, esse balanço ele vai se assentando um pouco mais, e a gente vai vendo uma tendência de cortes reduzindo, principalmente a partir ali de final de 26. Esse ano e tem um outro ponto também que passa por isso, que é o investimento em transmissão. Então a gente teve então tem o que não foi atendido, oferta que não foi atendida com carga, mas tem também uma parte da oferta do Nordeste que não foi possível escoar para o Sudeste, né? Então esse ano a gente teve muito impacto disso, porque teve uma linha ali, né, que atrasou ali ali no Ceará, que ela traria mais energia para o Sudeste. Isso ficou mais ou menos 1 ano atrasado e isso acabou calhando num corte maior do que o esperado para agora. Essa linha entrou ali no meados de outubro, final de outubro, e já dá um certo alívio, né? Para quem acompanha esse negócio com frequência, agora em novembro, o pessoal que acompanha só o índice viu um aumento de novo do curtailment. Mas uma coisa que a gente tem que se educar também para ver é que teve muito mais geração do que o esperado também. Então, teve um vento fantástico, teve a ver com o que a Carol comentou, teve um vento fantástico no novembro, até aqui. Então, para além do corte em si, que em termos relativos ele cresceu, mas teve muito mais geração também. Então, as duas grandezas associadas que vão dar a resposta que a gente imagina. Então, há uma tendência de queda futura. Esse problema a gente vai conviver bastante aqui agora, no final de 24, e safra de ventos ali em 25.
mas é uma perspectiva de mais transmissão que entra, mais carga e uma oferta um pouquinho mais lenta, pelo menos nos próximos 2, 3 anos. É difícil dar número, mas o comportamento deve ser esse, e ano que vem vai ser um ano de corte também aí que a gente vai observar, não tem para onde fugir. Boa. Eu acho que só para a gente não invadir muito o horário de almoço de todo mundo aqui, a gente tem tempo de fazer a última pergunta, que ela está relacionada ao PLD horário. Vamos entrar agora o ano com reservatório quase 20 pontos percentuais pior do que a gente viu, né, há um ano atrás. E a questão é, como é que vocês acham que para o começo do ano e para 25, a questão da modulação, né, que é o preço horário conforme ele está consumido, ele tende a se agravar? Veio também umas perguntas se a tendência é o preço ficar sempre no mínimo quando eu estou no pico da geração solar, ou se eu tiver temperatura elevada, não necessariamente ele vai estar no piso. Falar um pouquinho mais sobre modulação e PLD horário e o perfil dele ao longo do dia. Então, quer falar? Eu falo, pode falar? Não pode falar, eu complemento. Tá bom. O que a gente tem de visão, assim, não tem como dissociar PLD horário do balanço de oferta. Assim. Não dá para cravar que vai ser sempre piso no horário da solar, mas é sim uma fortíssima tendência de que a gente vai observar os menores preços nesse horário. Né? A forma como o modelo hoje ele é construído, ele encara a solar, a eólica, como um custo zero. Assim. Então, ele é um custo zero associado ao modelo. Então, uma vez que a gente tem muita oferta nesses horários, ele vai jogar esse preço para baixo. E por mais que tenha temperaturas elevadas, a gente tem hoje, e tem a ver com esse tema do curtailment que a gente comentou agora, ele tem muita sobreoferta nesse horário. Então, por mais que venha uma temperatura elevada, subiu 1, 2 gigas, vai ter um reflexo em preço? Vai, porque ele não vai ficar ali no piso, talvez. Mas continua sendo um perfil de preços que a gente enxerga esse perfil do balanço entre oferta e demanda, sabe? Então, isso não vai fugir, isso não foge. Para o ano que vem, o New Wave híbrido, a gente vai ter que aprender junto o que ele apresenta do ponto de vista disso. Vai levar para o piso ou não vai? O outubro mesmo, né? O outubro a gente estava com preços muito altos, não ia para o piso o meio-dia. Ele permanecia em patamares elevados também. Mas ele foi o horário de menor preço, né? O momento da solar. Então, o perfil de preços eu não vejo como mudando assim, para o 2025. Não vejo motivação de que o meio-dia, 10 da manhã é o preço mais baixo e ali às 17, às 19 o preço mais alto. Isso deve continuar e eu acho que um mecanismo que o cliente tem, e a gente abordou muito rapidamente na última, foi resposta da demanda, conseguir modular o seu consumo com base nisso e dá para ter uma boa convicção de que esse é o perfil de preço para 2025. Não acho que muda, mas também não é uma certeza que ele vai para o piso no horário da solar. Acho que a única certeza que a gente tem é que realmente a gente vai ter muita volatilidade no PLD horário. Sim. Então, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, que atua, né, ou está na parte do consumo, ou possui um comercializador varejista, tomar muito cuidado na precificação e nos riscos que ele agrega ao teu portfólio. Então, acompanhar bem o consumo de cada um, de cada segmento. Que realmente a gente está vendo, né, a gente viu semana passada, né, perdendo piso o dia inteiro e durante 1 ou 2 horas do dia, passando de 600, 700 reais, no mês que na teoria a gente está com uma ENA confortável, uma previsão boa de chuva. Então, investir muito em gestão de risco e acompanhamento do rendimento da tua carteira de clientes vai ser muito saudável para todos os negócios. Isso veio para ficar, né? Veio para ficar. Com renovável é assim, e é assim no mundo inteiro, não é no Brasil. Qualquer bolsa de energia que olhar por aí, existe essa volatilidade associada. Procure aí curva do pato, que aí vocês acham um pouquinho do comportamento de preços e da oferta. Isso aí. Carol, muito obrigado. Obrigada. Bruninho, obrigado. Valeu. Por terem contribuído tanto aqui com a nossa segunda aula em tendências. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido uma live produtiva, para que vocês consigam usar parte desse conteúdo nos negócios de vocês. Fica o convite também, a gente vai colocar um QR Code na tela para que vocês possam responder um questionário. Esse questionário é super importante, porque a gente continua evoluindo, né, para a 3ª, 4ª, 5ª aula em tendências, não só no conteúdo apresentado, no formato. Então fica um convite, né, além de tudo, né, respondendo o questionário, você vai estar participando de um sorteio de 10 caixinhas de som JBL para você curtir o feriadão aí, né, com a família, com os amigos. Então, para a gente é super importante participar dos questionários. Muito obrigado pelo tempo de vocês.
Um bom almoço e um bom feriado a todos.